Olá, pessoal. Estou aqui para mais uma aula de gramática. A nossa aula de hoje vai falar sobre complementos verbais, né? E quais são esses complementos verbais? O tal do objeto direto e o objeto indireto. Como o próprio nome diz, eles complementam o verbo. Sem eles, a gente tem orações que ficam sem sentido, que ficam incompletas. Por isso que eles são chamados de complementos verbais. Bom, primeiro, vamos entender um pouquinho o que é transitividade do verbo, né? A própria palavra já diz, transitividade, lembra a gente trânsito, passagem, né? Existem alguns verbos que eles vão ter esse sentido, que eles vão precisar de um complemento, certo? Eles vão precisar de um trânsito, de um fluxo, de um determinado complemento, e tem verbos que não vão precisar, que no caso a gente vai ver que são os verbos intransitivos, que eles não precisam de um complemento. Então, transitividade verbal indica a relação entre os verbos transitivos e os seus complementos. Toda vez que eu tiver um verbo que eu puder fazer uma pergunta para ele sobre um complemento, ele vai ser um verbo transitivo. E aí, a gente vai ter esses verbos transitivos com ou um objeto direto ou um objeto indireto, ou os dois, como a gente vai ver. Então, o que são esses verbos transitivos? Eles necessitam de um complemento para ter sentido. Por exemplo, enviei os postais aos clientes, certo? A gente vai ver que enviei os postais aos clientes. Os postais, a gente vai ver que vai ser o nosso objeto direto, que vai ser o que eu enviei, e para quem vai ser aos clientes. Então, se a gente tivesse só o verbo enviei, a gente ia ficar com uma frase incompleta. Por isso que a gente precisa desses complementos. Eu preciso saber quem enviou o que e para quem, certo? Então a gente sabe enviei, a gente sabe que tem uma primeira pessoa, um sujeito oculto, né? Os postais, a gente tem o objeto que está sendo mandado aqui, no caso, objeto direto, aos clientes, porque a gente tem uma preposição. Mas calma que a gente já vai ver isso com mais detalhes. E aí, então, a gente tem também os verbos intransitivos, que são aqueles que não necessitam de complemento, porque eles já têm um sentido completo. Então, quando eu digo, por exemplo, Valentina nasceu, o verbo nascer por si só, ele não precisa de um complemento, que nem o verbo enviar que a gente viu. Quem envia algo para, né, enviou o que para quem? Não. Valentina nasceu. A gente sabe que ele é simplesmente um verbo que descreve uma situação. E assim vão ser os verbos intransitivos: nascer, morrer, viver, voltar, chegar, andar, né? Manuela chegou. Ponto. Ela chegou, né? Chorar, cair, dormir, deitar, sentar, levantar, sofrer, casar, suceder e proceder. Não necessariamente eles precisam de complemento, certo? Mas se tiver algum complemento, aí a gente pode, dependendo do caso, analisar eles como transitivos. Mas não é o caso, né? Como eu falei para vocês, Valentina nasceu, a gente aí não precisa de nenhum complemento, porque a gente já sabe o que aquela frase está querendo dizer, está querendo significar. Bom, aí, então, o primeiro caso que a gente tem de verbo transitivo, ou seja, aquele que precisa de complemento, é o verbo transitivo direto, certo? E por que ele é direto, né? Porque ele é como se fosse o mais próximo que a gente tem do verbo. Então, qual que seria a definição? Complemento geralmente introduzido sem preposição que conclua o que ou quem. Um truque, gente, para a gente sempre entender qual é o objeto, se ele é um objeto direto ou indireto, é a gente perguntar para o verbo.
Se o verbo exigir uma preposição, ele vai ser indireto. Se ele não exigir, ele vai ser direto. Então, veja um exemplo. Bianca pediu um temaki. Ah, eu adoro temaki. Né? Eu sempre coloco os exemplos para vocês fixarem o conteúdo. Bianca pediu um temaki. Quem pede, pede algo, certo? Então, se eu peço algo, eu tenho aqui um objeto direto, certo? Eu tenho um verbo, uma oração que eu tenho o verbo pediu, que ele é um verbo transitivo direto, certo? E aí eu faço a típica pergunta: Bianca pediu o quê? Porque sempre que for o objeto direto, a gente pergunta o quê, certo? Ou quem. Então, Bianca pediu um temaki. O que Bianca pediu? Um temaki. Então, o nosso objeto direto vai ser um temaki, certo? Que vai ser a coisa que eu pedi, o algo que eu pedi, né? Sempre vai ser esse complemento para o verbo. Porque vocês concordam que eu poderia escrever assim, por exemplo, Bianca pediu, ponto. Mas pediu o quê? Por isso que a gente tem esse complemento. Por isso tem esse trânsito. Precisa de algum elemento aí. Senão a gente não consegue entender essa oração, certo? Então, aqui no caso, pediu o quê? Um temaki. E a gente faz essa perguntinha sempre para descobrir se o verbo é transitivo direto ou transitivo indireto. Que se ele for transitivo direto, ele vai ter um objeto direto. Se ele for transitivo indireto, ele vai ter um objeto indireto. Então a gente sempre pergunta o que. Bianca pediu o que? Um temaki. Um temaki é nosso objeto direto. Tudo bem? Bom, vamos lá. E como é que fica o verbo transitivo indireto? Nele a gente vai ter o objeto indireto, tá? E é muito fácil a gente identificar o objeto indireto, porque ele obrigatoriamente vai ser acompanhado por uma preposição. Professora, não lembro o que é preposição. Gente, preposições: a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e tras. Certo? Essas são. Depois existem outras derivações, mas essas são as principais preposições. Então, toda vez que na frase tiver uma preposição, a gente vai ter um objeto indireto, tá? E também funciona aqui, gente, a perguntinha para o verbo. Porque na pergunta para o verbo vai aparecer sempre a preposição. Olha só o exemplo que eu coloquei para vocês. Bianca gosta de seus alunos. Bianca gosta de quê? De que a Bianca gosta? De quem? De quem que a Bianca gosta? Bianca gosta de seus alunos. Então, meu objeto indireto, porque eu tenho uma preposição de, aqui, ó, é seus alunos. É meu objeto indireto. E eu tenho aqui um verbo transitivo indireto, VTI. Então, gente, se tiver preposição, é sempre um verbo transitivo indireto. E eu vou ter sempre um objeto indireto. E aí eu tenho que fazer essa perguntinha para o verbo. Gosta de quem? Né? Aqui tem algumas perguntinhas para vocês fazerem. E percebam que nas perguntas já tem a preposição. Então, para quem? Por quem? Com quem? De quem? E assim vai. Sempre as perguntas com a preposição. Por isso que é importante que vocês saibam as preposições dos verbos, certo? Porque cada verbo vai pedir uma preposição diferente. Ou não. Tem verbos que têm preposição e tem verbos que não têm. E aí, só estudando mesmo e tendo contato com a língua para perceber. Muita leitura, estudar, né? E aí a gente vai acertando de cabeça. Mesmo porque nós somos falantes nativos. A gente sabe, por exemplo, que quem gosta, gosta de alguém.
né? Eu não poderia colocar Bianca gosta alunos. Não. Por quê? Porque como falante nativa, como conhecedora da nossa língua, eu sei que quem gosta, gosta de alguém. Mesma coisa um presente, né? O verbo dar. Quem dá, dá algo para alguém. Então, eu dei um presente para João, por exemplo. A gente sabe que existe essa preposição no verbo dar. A gente nunca fala assim, eu dei presente João. Não, a gente coloca as preposições. Então, sempre que tiver preposição, façam a pergunta e aí classifiquem como verbo transitivo indireto, VTI. Gente, e aí a gente tem as duas coisas. Pode ter as duas coisas. Como aquele exemplo que eu acabei de dar aqui do presente para o João, né? Então, vamos usar esse exemplo. Bianca deu um presente para João, por exemplo, né? O que Bianca deu para João? Um presente. E aí eu tenho o meu objeto direto, né? Para quem? Bianca deu um presente para quem? Para João. Então eu tenho o meu objeto indireto. Então eu tenho na mesma frase um objeto direto, um objeto indireto, portanto, um verbo transitivo direto e indireto, VTDI, certo? E é o que a gente chama de bitransitivo, porque ele tem os dois objetos. É o verbo que não tem sentido completo, que precisa de objeto direto e indireto. Por exemplo, outro exemplo. Bianca comeu brownie com seus alunos. Ai, que delícia, adoro brownie. Bom, Bianca, né, eu sou o sujeito, né, comeu brownie com seus amigos, com seus alunos. O que Bianca comeu? Lembra sempre que a pergunta o que é sempre referente ao objeto direto. O que Bianca comeu? Brownie. Com quem Bianca comeu brownie? Com seus alunos. Com preposição objeto indireto. Então, o objeto direto é brownie, que foi o que a Bianca comeu. Com seus alunos eu tenho objeto indireto, então eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. Certo, pessoal? Difícil? Tranquilo. Assim que vocês identificarem uma preposição, vocês já conseguem ver o objeto indireto, tá? Por isso que é importante sempre perguntar para o verbo e saber quais são as preposições. Vamos treinar? Então, aqui a gente tem algumas frases, eu quero que vocês me digam, né? Sempre ouço a mesma coisa. A gente tem um verbo transitivo direto, um verbo transitivo indireto ou um verbo transitivo direto e indireto? O que vocês me dizem? Sempre ouço a mesma coisa, certo? Quem ouve, ouve algo, né? Porque a gente sempre tem que perguntar para o verbo: existe preposição nesse verbo? Quem ouve, ouve a alguma coisa? Não. Quem ouve, ouve música, ouve o cachorro latindo, ouve a discussão, por exemplo. Não existe uma preposição. Então, o verbo ouço, aqui nessa frase, é um verbo transitivo direto, certo? Um verbo transitivo direto e o objeto direto é o quê? O que que ele sempre ouve? No caso, é o nosso sujeito, né? Sempre ouço. A mesma coisa. Então, a mesma coisa vai ser o nosso objeto direto, sem preposição, tá? Agora, você deve obedecer às regras. Temos preposição aí, pessoal? Temos preposição. Por quê? Porque nesse A junto com a que a gente tem crase, a gente tem a junção de dois As.
E um deles é uma preposição. Porque quem obedece, obedece a algo ou a alguém. No caso aqui, você deve obedecer às regras, certo? Então, por isso a gente tem uma preposição, por isso que a gente tem uma crase, juntou o artigo a das regras, mais a preposição a de obedecer, porque quem obedece, obedece a alguém. Então, nós temos um verbo transitivo indireto, o verbo obedecer, ele é um verbo transitivo indireto e as regras é o nosso objeto indireto. Certinho, gente? Eu não gostei do podcast, né? Gostar. Vamos perguntar para o verbo. Quem gosta, gosta de algo ou gosta de alguém, certo? Então, gostar do podcast, eu tenho aí a preposição de mais o artigo o, que forma do. Então, eu tenho de novo um verbo transitivo indireto, onde eu tenho como objeto indireto o do podcast, porque eu tenho uma preposição de mais o artigo o e eu tenho podcast. Então, o verbo gostei é um verbo transitivo indireto. Lívia deu um temaki para Bianca. Aqui a gente vê o verbo dar, que é um verbo que ele pede dois complementos. Um complemento direto e um complemento indireto. Quais são, turma? Lívia deu um temaki. Então, quem dá algo, no caso aqui, um temaki, que é o nosso objeto direto, para alguém, no caso, para Bianca. Então, temaki é meu objeto direto e para Bianca é meu objeto indireto. Então, eu tenho aqui um verbo transitivo direto e indireto. Certo? Vamos mais um pouquinho. Você já leu Dom Casmurro? Quem lê, lê algo. Ela leu um livro, por exemplo. A gente não tem preposição. Se a gente não tem preposição, a gente tem um verbo transitivo direto. Então, você já leu Dom Casmurro? O verbo leu é um verbo transitivo direto e o nosso objeto direto é o Dom Casmurro. Você já leu o quê? Dom Casmurro. Então, o Dom Casmurro é nosso objeto direto. E para terminar a última frase, os alunos querem bolo. Quem quer, quer algo, né? Existe alguma preposição aí? Não, certo? Se fosse assim, os alunos querem bolo da professora, a gente teria um verbo transitivo direto e indireto, porque a gente teria bolo como sendo objeto direto e da professora como sendo objeto indireto, porque a gente tem a preposição de. Mas aqui no caso, os alunos querem bolo, a gente tem, né? Os alunos querem o quê? A gente faz sempre essa pergunta. Bolo, né? Quem quer, quer algo. Aqui no caso, bolo. Então, a gente tem o verbo querem como um verbo transitivo direto. Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Façam os exercícios e qualquer dúvida eu estou à disposição. Lembrem-se sempre de identificar a preposição. Se identificar a preposição, vocês com certeza vão ter um verbo transitivo indireto, tá bom? Um beijo e bons estudos para vocês. E até a próxima aula.